quando a gente tem uma crise muito significativa, melhorou, pelo menos uma sensação de segurança. Só que nos últimos meses parece que a coisa, em Porto Alegre especificamente, para a questão de furto, de roubos, tem dado alguns passos atrás, PG. Kelly, tá um pouquinho demais mesmo, a quantidade de arrombamentos e furtos ocorrendo em bares, lancherias, restaurantes, X, especialmente à noite, né? Depois que esses estabelecimentos já fecharam de madrugada, em bairros como Menino Deus, Cidade Baixa, Bonfim, Santana, né? Bairros, alguns são chamados de bairros boêmios da cidade. Sim, que tem um movimento de noite, né? Isso, aumentou demais também a quantidade de furtos, segundo a percepção. Claro, é importante dizer isso, eu não estou aqui falando de dados concretos, mas a percepção das pessoas, desses comerciantes, no Menino Deus, por exemplo. E a gente percebe, claro, que a Brigada Militar, como sempre, está fazendo o que pode, mas eu tenho uma avaliação, e eu conversei com alguns especialistas em segurança pública, como faz sempre, né, que eu, como colunista de cidade, tenho essa obrigação de entender um pouco do assunto, e eu escuto pessoas que estudam, né, esse tema. E o Alberto Kopitsch, por exemplo, diz que é inegável que melhorou o patrulhamento de dia, né? Isso a tem gente presença de policiais, é verdade, de vários pontos da cidade. Tem uma segurança mais evidente em vários pontos da cidade. Tem problemas aqui, ali, não há dúvida que tem, mas melhorou em comparação ao que a gente tinha 8 anos, 7 anos atrás, né? Mas de dia, né? À noite, e isso é natural, as polícias no mundo todo à noite, elas tendem a priorizar crimes mais graves que tendem a ocorrer no período noturno mesmo. Então, tiroteios, por exemplo, homicídios. Então é natural que as forças policiais desloquem, né, a sua potência à noite para esses outros crimes, e de dia, que é quando tem mais pedestres, o patrulhamento seja mais evidente, seja mais perceptível. Então isso é relativamente normal, mas a gente ainda precisa dar um salto nisso, me parece, nessa estratégia de policiamento noturno, e segundo Alberto Kopitsch, inclusive, isso poderia melhorar se houvesse uma reunião mais sistemática com a prefeitura, por exemplo, brigada, polícia civil, guarda militar, guarda municipal, perdão, é claro que eles se reúnem, mas de uma maneira mais sistemática mesmo, mais frequente, para criar algumas táticas, algumas estratégias, junto com a associação de comerciantes que podem estar juntos, para que esse patrulhamento à noite, embora vá ser menor do que de dia, seja um pouco mais eficiente. Acho que a percepção geral das pessoas é que tem pouca polícia na rua à noite. De noite. Pelo que eu entendi, então, pelo que tu está dizendo, são furtos, os estabelecimentos estão fechados, e aí quando os comerciantes chegam, foi arrombado, foi levado coisa, é isso? Com muita frequência está ocorrendo, com muita frequência, especialmente arrombamentos noturnos, furtos, e não são, em geral, criminosos que fazem parte de uma organização maior, enfim, em geral são usuários de droga? Jovens, muitos que furtam as coisas para trocar por droga, né? Tem uma coisa que se faz muito lá fora, que é uma questão tecnológica mesmo, que é integrar as câmeras de vigilância desses estabelecimentos, as câmeras de vigilância e os alarmes, com o sistema de monitoramento da segurança pública. Sim, do Estado. Então ocorre um arrombamento num bar, quando o alarme dispara, abre a câmera lá no SEIC, por exemplo, no Centro Integrado de Comando, a polícia já manda uma viatura. Aqui a gente não tem isso ainda. Pode ser algo São a se Paulo pensar. já faz isso, né, em alguns bairros. Claro que teria que priorizar alguns bairros que têm essa incidência de furto noturno maior, que é o que a gente está vendo, Menino Deus, Cidade Baixa, Bonfim. Então, eu acho importante deixar claro isso, a situação melhorou, a Brigada Militar faz o que pode com o efetivo que tem e consegue fazer um patrulhamento muito mais eficiente do que a gente tinha anos atrás, mas ainda dá para a gente dar um salto de qualidade quando a gente fala no patrulhamento noturno. Embora se priorize crimes mais graves à noite, a estratégia, onde esse patrulhamento vai estar, com que frequência, em que locais, me parece que num sistema mais integrado, com prefeitura, com participação do prefeito nessas reuniões. Eu acho que aí está um desafio para o prefeito, então. Criar algumas táticas, algumas estratégias que talvez a gente não esteja conseguindo colocar em prática. Vamos dar um alô para o prefeito Sebastião Melo, já que está formado o gabinete de transição. Me parece uma decisão bastante acertada do prefeito reeleito, para ver o que funcionou, o que não funcionou, para
eventualmente ele diz, né, criar uma secretaria, não vai ter cargo nenhum a mais, tá? Isso deixou claro, mas para organizar, vai ter que ter alguém para cuidar disso aí, dos comerciantes, porque se a gente olha muito, né, para a questão de quem é o perfil, os comerciantes já estão com uma vida absolutamente difícil, porque foram atingidos pela enchente, Isso. porque tiveram seus faturamentos suspensos naqueles meses em que não tinha circulação, né? Porque o turista que não veio, porque o aeroporto estava fechado, porque a água chegou, né? Então tem uma situação, já estaria difícil sem arrombamento, sem furto. Mas ainda temos um acréscimo, então acho que cabe o olhar, e o prefeito tem tido um olhar também bastante importante para a iniciativa privada, né, para as demandas, nesse caso acho que são pequenos comércios, pelo que tu está me dizendo, né, PG? Isso. Merecem um olhar mais atento. Existe um gabinete integrado de segurança pública, Sim. que a Polícia Civil, Brigada Militar, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Segurança conversam. O que eu estou me referindo só é que, pelo menos nos últimos meses, me parece que essa reunião mais sistemática, de fato, que é continuada, frequente, né, em que esses órgãos possam trocar impressões e estratégias, isso está um pouquinho mais reduzido em comparação ao que já houve na cidade. É possível retomar isso e espero que seja retomado em breve, né? Houve algumas prioridades recentes também, teve envolvimento de campanha eleitoral, enfim, a gente espera que isso se reerga com a força que merece, porque os comerciantes estão sofrendo bastante, estão se queixando muito nesses bairros aí, Bonfim, Menino Deus, Cidade Baixa, Santana e os arredores, também pega um pouco de Rio Branco, enfim. Ótimo ponto trazido por Paulo Germano, nosso PG, o colunista, o prefeito virtual, ele traz pra gente, a gente fica atento e as autoridades também. Vamos dar audiência, Augusto?